As crenças fundamentais dos adventistas do sétimo dia. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje nós damos continuidade à nossa série, onde a gente vai analisar as entranhas do adventismo do sétimo dia. E eu tenho refletido bastante sobre em que ordem de questões eu vou apresentar os regulamentos eclesiástico-administrativos da igreja para vocês e decidi começar do começo, tá? Dentro da mesma estrutura em que os nossos regulamentos eclesiástico-administrativos estão organizados, beleza? Eu tomei essa decisão, depois de refletir bastante a respeito do tema, para a gente, pelo menos nesse começo, começar realmente com aquilo que é fundamental e depois a gente vai poder discutir 1 milhão de questões. Muita gente gostaria que eu pegasse agora os regulamentos eclesiástico-administrativos e começasse a mostrar como que os pastores ganham dinheiro, quanto dinheiro eles ganham, e como funcionam os auxílios e os privilégios e sei lá mais o que. Nós vamos tratar extensamente essa questão aqui. Inclusive vou mostrar para vocês olerite de pastor, questão aí do recibo dos vencimentos, para vocês saberem realmente como que a coisa funciona na prática, beleza? Mas antes disso, é importante a gente fazer uma exposição daquilo que é realmente o mais essencial no Adventismo do sétimo dia. O Adventismo do sétimo dia é uma máquina de coletar dinheiro através de dízimos e ofertas e redistribuir esse dinheiro através aí da sua estrutura organizacional. E essa dinâmica vai ficar absolutamente clara dentro dessa série. Mas antes da gente discutir tais e tais questões, em que termos elas ocorrem, quais são os valores envolvidos, os percentuais, o tal do FPE, que é, enfim, né, o salário, entre aspas, aí dos pastores, e se falar se os pastores ganham igual, ganham diferente, um ganha mais que o outro, como é que funciona a obra, nós vamos falar de todas essas questões com absoluta transparência. Antes da gente discutir essas questões, é importante a gente entender o fundamento do Adventismo, que tem que ver com as suas crenças fundamentais. Porque, acima de ser uma máquina de coleta e redistribuição de dinheiro, o Adventismo é uma igreja construída sobre convicções teológicas que a gente precisa entender quando a gente vai buscar realmente ter uma visão madura e correta, bem embasada do que é o Adventismo do sétimo dia. Então o pessoal aí da treta, da oposição, da discordância, vai ter que esperar um pouquinho para que os seus anseios sejam satisfeitos dentro dessa série. E a gente tem que dar um passo atrás e discutir outras coisas antes de discutir a organização. A gente realmente precisa discutir as crenças fundamentais. E para isso eu convido você até os regulamentos eclesiástico-administrativos da Igreja Adventista. Vem comigo. Olha aí, meus amados irmãos e irmãs, os regulamentos eclesiástico-administrativos da Igreja Adventista do sétimo dia na divisão sul-americana diante de vocês. E quando você passeia por esse documento, você vê que existe ali uma introdução que a gente leu lá no comecinho da nossa série, no primeiro vídeo, e depois você tem um índice que vai dizendo tudo que vai conter este documento, né? Você tem aí a Constituição da Associação Geral, a Declaração de Missão, os regulamentos eclesiástico-administrativos da Divisão Sul-Americana, e tal. Você tem aí um monte de questões sobre os departamentos, ministérios e serviços, milhões de questões aí interessantes e tal, como funciona ou não funciona, aí plano de subsistência, benefícios do obreiro, etc. E aí você entra no prefácio, e aí chegamos aqui no início, né, daquilo que realmente é o conteúdo dos regulamentos eclesiástico-administrativos
da Divisão Sul-Americana da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Nessa parte 1, nós temos duas questões importantes, que são as crenças fundamentais dos Adventistas do Sétimo Dia e a Constituição e Regulamento Interno da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Então, nesse vídeo, nós vamos falar dessas crenças fundamentais e no próximo, da Constituição e Regulamento Interno da Associação Geral. Beleza? Ok. Então, partindo para as reflexões a respeito das nossas crenças fundamentais como adventistas, nós temos aqui da página 23 até a página 34 o resumo de tudo aquilo que os adventistas do sétimo dia creem como instituição, como organização, como corpo religioso, que é uma igreja organizada, que basicamente tem que ver com o entendimento que o adventismo tem das verdades que norteiam o movimento, ou das compreensões que norteiam o movimento adventista, tal qual ele existe hoje. Existe uma ampla história a respeito do desenvolvimento doutrinário dentro do adventismo. Por exemplo, a segunda das crenças fundamentais adventistas é a Trindade, mas no início da história adventista, muitos pioneiros da igreja tinham lá suas dificuldades em relação à doutrina da Trindade. Outra coisa importante é que, por exemplo, aqui, ó, no termo da mordomia, que é a 21ª crença fundamental, se fala de dízimo e de ofertas, certo? Mas o sistema de dízimos e ofertas dentro do adventismo tem toda uma história de desenvolvimento, né? O adventismo não nasceu crendo e praticando tudo aquilo que hoje a organização adventista crê e pratica. Por quê? Porque há um fluxo histórico em jogo, onde o adventismo nasce, se desenvolve e se cristaliza nessa igreja que hoje existe, que você pode visitar aí provavelmente perto da região onde você mora, provavelmente tem alguma presença adventista. O adventismo não é onipresente, mas é bem espalhado ao redor do Brasil e do mundo. Então existem, né, igrejas que representam essa organização, instituições dessa organização como escolas, hospitais, casa publicadora, tem mesmo escritórios da igreja e tudo mais, espalhados aí pelas regiões. Então você basicamente tem aí na sua esfera de existência, mais cedo ou mais tarde, a possibilidade de se deparar com o adventismo do sétimo dia. E acima de uma organização religiosa, o adventismo do sétimo dia é uma igreja de fé, de crença, de convicções doutrinárias. Nesse vídeo a gente não vai explicar profundamente as crenças adventistas, mas vamos passar brevemente sobre elas para que vocês tenham um pouco de noção de em que creem os adventistas do sétimo dia. Inclusive, no prefácio aí das crenças fundamentais, tem um parágrafo bem interessante, dizendo assim: os adventistas do sétimo dia aceitam a Bíblia como seu único credo e mantêm certas crenças fundamentais como sendo o ensino das Escrituras Sagradas. Essas crenças, conforme apresentadas aqui, constituem a compreensão e a expressão do ensino das Escrituras por parte da Igreja. Eventuais revisões destas declarações podem ocorrer em uma Assembleia Geral, quando a Igreja for levada pelo Espírito Santo a uma compreensão mais completa da verdade bíblica, ou encontrar melhor linguagem para expressar os ensinos da Santa Palavra de Deus. Então é por causa dessa convicção adventista que as nossas crenças amadurecem com o tempo, e hoje elas são diferentes do que elas eram no passado. Isso não quer dizer que o adventismo do sétimo dia muda de crença a cada 6 meses, muito pelo contrário, até porque a Assembleia da Associação Geral só acontece a cada 5 anos, e com o Covid agora, acho que foi 7 anos, né, de diferença entre a última Conferência Geral e essa próxima, que provavelmente vai acontecer agora em 2022, inclusive com bastante presença online, né, por causa dos problemas ainda decorrentes do Covid-19, beleza? Legal. Então, o que acontece? A Igreja Adventista
tem as suas crenças, essas crenças podem ser modificadas, e isso como fruto do estudo da Bíblia, que é uma coisa constante dentro do Adventismo. A gente vai ler, inclusive, a nossa compreensão da nossa relação com Deus, né? Compromisso total com Deus é a fé adventista, que inclusive está expressa aí nos regulamentos eclesiástico-administrativos. Nós vamos falar um pouco sobre isso também durante a nossa série e etc. Mas, basicamente, os adventistas do sétimo dia, eles creem em 28 doutrinas fundamentais. Então, cada númerozinho aí que você vê na sua tela representa uma crença da igreja. E a primeira delas é a crença de que a Bíblia, seja Antigo e Novo Testamento, é a palavra de Deus escrita, revelada ou dada por inspiração divina, tá? Então essa é a nossa fé. Também a igreja diz crer na Trindade, que Deus é um só, que se manifesta na forma de Pai, Filho e Espírito Santo. Inclusive são as crenças também 3, 4 e 5, que vai falar do Pai, vai falar do Filho e vai falar do Espírito Santo, beleza? Depois, a igreja mantém a sua fé no relato da criação, Deus como Criador, conforme ensina a Bíblia. Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º dia. Isso vai ser importante para a fé adventista, uma vez que somos adventistas do 7º dia, e aí no cerne da nossa identidade, da nossa percepção das questões, está ali a doutrina da criação. Depois, na 7ª crença, a gente fala da natureza da humanidade, que tem um pouco de ver com a queda, tem um pouco de ver com a ideia dos homens serem criados à imagem e semelhança de Deus, e como que a queda trouxe morte e tudo mais, né? Então tem uma discussão antropológica no adventismo do 7º dia, tem que ver com a natureza humana. Na crença número 8, a gente fala do grande conflito entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, entre Cristo e Satanás, que a gente pode enxergar assim, né, no mundo, nas páginas bíblicas, como essa luta entre os princípios do bem e os princípios do mal, os princípios da luz e os princípios das trevas. Legal. Depois, na crença número 9, a gente fala da vida, morte e ressurreição de Cristo, né, que é o cerne realmente do Evangelho, o Jesus Cristo como o personagem principal da Bíblia, como a pessoa mais importante de todo o relato da palavra de Deus, né? Aquele que é Deus, que se fez homem, viveu vida sem pecado, morreu por nós, venceu a morte. Isso tudo, obviamente, é absolutamente central na fé adventista. Depois a gente fala da experiência da salvação na nossa crença fundamental número 10. Né? Jesus fez tudo isso que fez na sua vida, morte e ressurreição para salvar. E aí, como é que se entende, se experimenta a salvação? Então, também a fé adventista pensa profundamente em termos soteriológicos. A crença número 11 fala do crescimento em Cristo, como se fosse assim, a doutrina da santificação, né? Nós somos salvos com base na fé, na justificação, uma coisa da graça, não vem das obras, mas essa experiência implica em um crescimento em Cristo, em um amadurecimento, em um aprofundamento da nossa relação com Deus, que nunca chega no absoluto ideal, mas que deve avançar de glória em glória, de fé em fé e etc. Isso tudo muito legal, é a crença número 11. Depois a gente fala assim, um pouquinho da igreja, né, como esse corpo coletivo de pessoas aí chamadas, né, para testemunhar o Evangelho, a palavra de Deus e tudo mais, e tem todo esse contexto assim, do que é a igreja cristã. Depois, na crença fundamental número 13, a gente fala um pouquinho mais da igreja remanescente dentro da igreja cristã, né? Então o remanescente é a missão do remanescente, que o adventismo entende como sendo assim a sua própria identidade um pouco mais específica, para guardar os mandamentos de Deus, a fé em Jesus, proclamar a mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14, tudo isso que faz parte assim do cerne da fé adventista. Depois, na crença número 14, se fala um pouco da unidade do corpo de Cristo, né? Que realmente Deus chama pessoas de todas as nações, tribos, língua, povo, e que em Cristo nós somos uma nova criação, independentemente de raça, cultura, nacionalidade, altos e baixos, ricos e pobres, homens e mulheres. Nada disso deve dividir as pessoas, e a gente deve ser igual em Cristo e agir por meio de um só Espírito e tal, etc. Essa
unidade das pessoas que estão em Cristo e no corpo de Cristo, né? Interessante, legal. Depois a crença número 15 fala da necessidade, da importância do batismo. O Adventismo é uma religião protestante que crê no batismo por imersão na idade da razão. Então, a partir aí de 8, 10 anos de idade, as pessoas já podem se batizar, a depender aí da sua experiência, da sua família, etc e tal. E aí, pessoas de qualquer idade, depois disso, já podem se batizar, caso venham a ter um encontro com Cristo, aceitarem as doutrinas da igreja. E aí tem muitas discussões sobre o voto batismal adventista, que a gente também vai discutir de forma bastante clara aqui dentro dessa série. Quais são as fraquezas e as forças do voto batismal adventista, esse é um tema bastante importante. Depois a crença número 16 é a crença, né, na ceia do Senhor. O Adventismo não é uma religião profundamente sacramental, mas crê, né, na importância do lava-pés, da ceia do Senhor, pratica isso de forma mais ou menos regular dentro das suas igrejas, mais ou menos de 1 a 2 vezes por semestre em cada igreja é o ideal que se faça a Santa Ceia. Depois fala-se dos dons e ministérios espirituais, né? De uma forma meio que geral, Deus concede dons para a edificação da igreja, para a maturidade, etc e tal, e assim Deus vai protegendo a igreja contra heresias, falsas doutrinas e tal, e a igreja vai crescendo na fé e no amor em função desses ministérios, né? Que envolvem o quê? Fé, cura, profecia, proclamação, ensino, administração, reconciliação, serviço, caridade, um monte de coisas que são aí dons espirituais. Pois a crença número 18, que é uma das mais polêmicas no Adventismo, fala especificamente do dom profético e destaca que a igreja entende que esse dom foi manifesto na vida e obra de Ellen White, no seu ministério. Essa é uma das crenças mais polêmicas da fé adventista, que inclusive contextualiza um monte de tretas e discordâncias e polêmicas e debates sobre a fé adventista, mas está aí no cerne aí das crenças fundamentais da igreja. Depois, a crença número 19 fala da lei de Deus, os 10 mandamentos e tal, e a crença número 20 especifica aí o sábado, né, para não deixar dúvida de que a gente crê na lei de Deus nos 10 mandamentos, incluindo o sábado do sétimo dia, no sétimo dia, não substituído por qualquer outro dia da semana. Então, sábado é sábado, sétimo dia, que envolve a lei que Deus deu a respeito do sábado, guardar o sábado, etc e tal, do pôr do sol ao pôr do sol, isso aí tem tudo a ver com a fé adventista, beleza? Aí a crença número 21 fala da mordomia cristã, da gente servir a Deus, os nossos tesouros, nossos talentos, nosso tempo e tudo mais. E entre as questões aí muito importante é a crença, como a gente já falou, em dízimo e ofertas, né? Então o adventismo é uma religião que crê no dízimo e nas ofertas e que angaria dízimos e ofertas. Isso vai ser muito importante para tudo que vem depois, para a gente analisar os regulamentos eclesiásticos administrativos, que muitas vezes vão lidar com o quê? Com a divisão do que vai acontecer depois que a igreja arrecada dízimo e ofertas. Então, a igreja agora vai pegar esse dízimo e essas ofertas e vai distribuir da forma como ela acha que tem que distribuir em relação ao ministério, evangelização, instituições, e compra isso, e compra aquilo, e tem isso, e tem aquilo, certo? Então, tudo isso a gente vai escrutinar, mas é importante entender que no cerne dessa questão como um todo está a crença no dízimo e nas ofertas por parte dos adventistas, beleza? Depois se fala um pouquinho mais de santificação aí na crença 22, na conduta cristã, que a gente precisa, enfim, ser fiel e evitar aí bebida, cigarro, drogas e etc, e questões de sexualidade e milhares dessas discussões práticas mesmo, né, sobre como que se vive como cristão. E aí também se dá um destaque especial na crença 23 para a ideia do casamento e da família, que também são princípios bíblicos importantes, que remontam lá a Adão e Eva, um homem, uma mulher, e etc, e aí tem toda a discussão aí sobre casamento e família, uma perspectiva cristã, bíblica, adventista. A crença de número 24 também é uma das crenças mais polêmicas, que fala do ministério de Cristo no santuário celestial. E aí tem que ver todo com a noção do juízo investigativo, a doutrina do santuário, que é bastante importante, distintiva no adventismo. Aí a crença 25 fala da segunda vinda de Jesus, que também está incrustado aí no nome da igreja adventista. Então é a igreja que proclama a segunda vinda de Jesus.
em termos aí pessoais, literais, etc., visíveis, audíveis, não cremos em arrebatamento secreto e tal. Aí a crença número 26 fala as nossas compreensões a respeito de morte e ressurreição, que também a gente discute bastante sobre mortalidade ou imortalidade da alma e ressurreição, não sei mais o que. Aí a crença número 27 fala da escatologia adventista em relação à crença no milênio celestial e o fim do pecado. E por fim, a última crença é a nova terra, onde vai haver a justiça, e aí a salvação e a comunhão eterna com Deus da parte dos salvos, beleza? Então, se você não compreende estas questões da fé adventista, você realmente vai estar despreparado para realmente fazer uma discussão séria a respeito do que é o adventismo do sétimo dia em essência. Porque, acima de qualquer coisa, a Igreja Adventista do sétimo dia é uma comunhão de fé que se reúne em torno destas crenças fundamentais, ok? Então é assim, pessoal, eu vou aproveitar esse momento da gente falar das crenças fundamentais da igreja para tocar em algumas questões importantes para você entender o adventismo do sétimo dia, beleza? Então vamos lá, olha só. Se você não entende a fé adventista, vai ser impossível você entender a igreja adventista. O adventismo do sétimo dia é uma religião cuja convicção doutrinária, ou cujas convicções doutrinárias, são bastante ortodoxas, vamos pensar assim, em, sei lá, no mínimo 80% do que o adventismo crê. Inclusive muito parecido com outras religiões. Crê na Bíblia, crê em Deus, crê na Trindade, crê na morte e ressurreição de Jesus, crê na santificação, crê no casamento, crê em dízimos e ofertas, crê no paraíso, na nova terra, na segunda vinda de Jesus e etc. Todavia, existem meia dúzia de questões na fé adventista que são tidas por extremamente polêmicas e em função das quais existe um enorme debate, uma enorme celeuma e uma discussão muito interessante, que tem que ver com as questões de mortalidade ou imortalidade da alma, a juízo investigativo e doutrina do santuário, tem que ver com a crença no ministério profético de Ellen White, tem que ver com a guarda do sábado, e em geral, basicamente, esses são os pontos assim mais polêmicos e mais complexos. Existem naturalmente outras discordâncias em relação a alguns grupos, mas em geral esses são vistos como as crenças mais polêmicas da Igreja Adventista e também um pouco mais singulares, o que torna a fé adventista uma fé relativamente singular, né? Então, o que acontece? Os crentes que acreditam nessas 28 doutrinas se identificam como adventistas do sétimo dia. E não poderia ser diferente. Por isso, inclusive, é importante você entender que o Ezequiel Gomes é um cristão adventista do sétimo dia. Por quê? Porque ele crê nessas doutrinas e ele é membro regular, oficial, normal de uma igreja local adventista do sétimo dia. Entende? E, por exemplo, na minha trajetória, desde a minha saída do Ministério Adventista, eu já escrevi muitos livros, já fiz muitos debates, já fiz muitos vídeos, tive muitos diálogos aí interreligiosos com um monte de pessoas que pensam diferente dos adventistas, e já recebi muitas propostas diretas ou veladas indiretas de sair da Igreja Adventista do sétimo dia para me tornar membro ou mesmo líder de outra denominação cristã e deixar o adventismo para lá e me tornar um pastor, um missionário, um teólogo, um professor de teologia numa denominação cristã diferente daquela que seja adventista do sétimo dia. E eu nunca aceitei esse convite. Por quê? Exatamente porque a minha fé é a fé adventista, certo? Independentemente das minhas discordâncias em relação a aspectos da teologia ou da organização adventista, que são absolutamente normais e comuns, dentro daquilo que é a fé básica adventista do sétimo dia,
eu sempre fui adventista, sou adventista, não tenho planos de não ser adventista no futuro, ainda que o futuro a Deus pertence, seja o que Deus quiser, nunca diga dessa água não beberei, não é verdade? Aliás, vamos aproveitar e tomar um pouquinho de água, né? Seja como for, é importante vocês entenderem isso, por quê? Porque como a fé adventista ela tem essas características singulares em alguns pontos, ela acaba criando esta sensação de uma organização adventista que define a identidade daqueles que creem nestas doutrinas, certo? Por isso, somos adventistas e não batistas, presbiterianos, metodistas, Igreja do Nazareno, católicos, assembleianos, Igreja Quadrangular, sei lá, mas o que é qualquer igreja que você pudesse citar na face da Terra. Também existem muitas discussões a respeito desse tipo de questão, uma vez que há entre, por exemplo, igrejas evangélicas, várias denominações que são diferentes, mas que mantêm crenças muito semelhantes, então tem uma mobilidade para líderes e membros dessas igrejas que não existe dentro do Adventismo. O Adventismo não tem isso, né? O Adventismo é uma instituição só que tem pouquíssimas dissidências, por exemplo, no caso, os adventistas da promessa, os adventistas da reforma, e mesmo nesses casos específicos, nenhum adventista normal, vamos dizer assim, sai do adventismo para entrar nesses movimentos e permanece adventista. Se torna uma outra coisa, né? Um adventista da reforma não é exatamente um adventista do sétimo dia. Um adventista da promessa não é exatamente um adventista do sétimo dia. Por isso, a nossa identidade religiosa, ela está conectada à Igreja Adventista do Sétimo Dia, e por isso a gente vive dentro desta esfera e não fora dela. E assim, vocês devem também saber, se vocês conhecem um pouco do meu trabalho, que o Ezequiel Gomes, ele tem, né, naturalmente, o lado da defesa da fé adventista e da discordância da organização adventista. É importante dizer que nas crenças fundamentais adventistas do sétimo dia, não existe nada que impeça a percepção crítica interna a respeito da igreja dentro do próprio adventismo, né? Não existe uma doutrina adventista do tipo assim, da infalibilidade da igreja adventista do sétimo dia, certo? Sendo este o caso, o Adventismo do Sétimo Dia como uma religião protestante inclui em si mesma discussões, naturalmente dentro de aspectos considerados um pouco mais secundários, né? Dentro de questões teológicas e mais ainda de questões administrativas, como que a igreja funciona, ou deveria funcionar, ou não funciona, e etc. E tudo isso acontece no ambiente adventista e não anti-adventista, né? Essas discussões podem também acontecer no ambiente anti-adventista, mas não é o caso aqui do canal do Ezequiel Gomes. Todas as discussões feitas dentro desse canal acontecem dentro do ambiente interno do Adventismo do sétimo dia e não uma crítica ou uma discordância externa, tá? Até porque o Adventismo do sétimo dia não crê que todas as pessoas são robozinhos que pensam tudo igual e se manifestam tudo igual, e existe uma ampla liberdade dentro do Adventismo para discordâncias de forma geral, ainda que, é verdade, que a depender da região do mundo em que você esteja, o Adventismo possa ser mais ou menos tolerante em relação a questões de liberdade de pensamento, liberdade de consciência, liberdade de crença, liberdade religiosa de uma forma meio que geral, dentro dos limites aí do que seja ou não seja adventismo do sétimo dia. Isso tem muitas implicações e discussões importantes, né, dentro da igreja. Por quê? Porque o adventismo ele já nasce num contexto meio plural lá no início da sua história, né, dentro do movimento milerita. Então, o movimento milerita ele é composto de pessoas que vêm de muitas igrejas diferentes, e que mantém percepções um pouco diferentes a respeito de vários temas da fé cristã. Então o Adventismo sempre lidou um pouco com essa pluralidade de questões, inclusive por isso o Adventismo é uma religião que, conquanto tenha um pouco de uma unidade em torno das crenças fundamentais,
é uma religião bastante dividida em relação a alguns aspectos da fé e da experiência do que é realmente ser adventista. Então existem adventistas super conservadores, vamos dizer assim, existem adventistas super liberais. E nem é suficiente a gente dizer que existem adventistas conservadores e liberais, porque existem adventistas muito conservadores em alguns aspectos e muitos liberais em outros aspectos. E eu vou dar um exemplo para você usando o Ezequiel Gomes como referência. Então, Ezequiel Gomes ele é super liberal dentro do adventismo em relação a algumas discussões, por exemplo, a respeito de música. O Ezequiel é super liberal em relação a essa discussão, né? O Ezequiel não crê em um monte de bobagem que um monte de adventista crê aí sobre música, certo? Então, nesse aspecto, eu poderia ser identificado como um liberal. Todavia, o Ezequiel é uma pessoa que tem convicções doutrinárias, bíblicas, etc., extremamente conservadoras dentro do adventismo, e aí, nesses aspectos, o Ezequiel é considerado como um conservador. E isso pode ser exportado, né, essa percepção para qualquer outro adventista que você puder imaginar aí na face da Terra. Ele pode ser liberal em alguns aspectos e conservador em outros, a depender se você está falando de comportamento, de compreensão doutrinária, de Bíblia, de Ellen White, sei lá do que, e etc, e etc, e etc. Beleza? Então isso também é importante de você entender, para você entender um pouco até os próprios rachas dentro do Adventismo do Sétimo Dia, que é bastante normal e bastante comum, a despeito dos ideais, né, de que nós deveríamos manter maior e melhor unidade entre nós em função aí das questões dos nossos entendimentos, comportamentos, práticas e percepções a respeito da vida e da realidade. Beleza? Então acho que com essa introdução, com esse vídeo, a gente já começa a entender o que é o Adventismo do Sétimo Dia de uma forma um pouco melhor. Claro, a gente não teve tempo e disposição aqui de esmiuçar as crenças adventistas do Sétimo Dia, e inclusive eu gostaria de terminar esse vídeo dando uma dica bem do coração, assim, bem importante para mim e para você. Vem comigo. Eis que vos apresento o meu livro Pecado e Perfeição, uma avaliação das crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse livro é um e-book, não tem versão física desse material. Ele é um livro bem curtinho, 76 páginas de conteúdo, com letra grande inclusive, tá? E esse material é basicamente aí uma reflexão do Ezequiel Gomes a respeito dos temas pecado e perfeição à luz de todas as crenças fundamentais da Igreja Adventista. Então, olha só, vou mostrar para vocês aí, tem uma ampla introdução, por exemplo, as Escrituras Sagradas. Então a gente vai fazer uma discussão sobre como que a Escritura Sagrada fala do pecado, fala da perfeição, ainda que obviamente de forma resumida. Trindade. Então, como que a ideia da perfeição, do pecado se manifestam na discussão sobre a Trindade? O Pai, o Filho, o Espírito Santo, a criação, a natureza da humanidade, e etc. E assim vai até o final, tá bom? Esse material foi um material que eu escrevi, inclusive na época que eu estava deixando o Ministério Adventista. Eu conto um pouco dessa história, olha aí, ó, Ministério de Cristo no Santuário Celestial e etc. Esse é um material muito legal. Se você quiser esse material, basta você me adicionar no WhatsApp, eu vou mandar esse material para você gratuitamente, junto com outros PDFs também. É só me adicionar aí, ó, mais 5511 995959992 e eu mando para você esse livro, entre outros PDFs, livros, dissertação de mestrado, artigos que eu já escrevi. Mas esse material é um material que eu tenho muito carinho por ele, tá? Que é exatamente a visão do Ezequiel Gomes a respeito aí um pouco dessas discussões, com um pouco mais de embasamento teológico, caso você queira estudar um pouco mais das crenças adventistas, tá bom? Então, sem sombra de dúvida, esse material pode ser muito elucidativo para você que quer conhecer um pouco mais do que é a fé adventista em termos teológicos, beleza? Então é isso, pessoal, por esse vídeo é só, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.